E finalmente o Vasco consegue quebrar a marca negativa de 5 jogos perdendo e ganha do Internacional por 5-1 em São Januário, contando com o apoio da sua torcida e também do temporal que aconteceu na noite da última sexta-feira. O Vasco venceu muito bem a equipe do Internacional, jogando bola com uma equipe bem organizada, voltando ao velho e bom futebol que o Fernando Diniz teria implantado nesse elenco há 5 jogos atrás. Ainda bem que o Vasco conseguiu essa vitória para retomar a confiança, principalmente dos jogadores, porque em dezembro o Vasco terá uma decisão importantíssima contra o Fluminense no dia 11 no Maracanã. E o Vasco precisava muito dessa vitória para lavar a alma dos vascaínos, para lavar a alma dos torcedores, dos jogadores, dos treinadores, de todos, para afastar toda e qualquer má fase. Então o Vasco venceu muito bem e aproveitou os minutos iniciais para poder marcar os 2 primeiros gols, que deu muita confiança aos jogadores e praticamente deu tudo certo para o Vasco nessa partida, né? O Vasco estava muito mais atento, muito mais ligado, muito mais pronto e preparado no 220 para golear até no primeiro tempo. Só que não aconteceu. O Vasco tomou um gol ainda no primeiro tempo, enquanto estava 2-0, e deu aquele balde de água fria, aquele freio, né, que o Vasco estava impondo uma velocidade muito grande, e o gol do Internacional fez baixar um pouco, né, a intensidade que o Vasco estava impondo para cima do Internacional. E foi para o intervalo e a chuva caiu pé da água ali muito forte, inclusive o Vasco e o Internacional, né, tiveram um atraso de 1h30 para tentar amenizar as poças de águas que estavam acumuladas dentro do campo para poder voltar a jogar no segundo tempo. A partida teve um risco de ser adiada, mas o juiz bateu o pé e continuou a partida. Pois bem, no segundo tempo, o roteiro não foi diferente. O Vasco, nos primeiros minutos em que retornou ao campo, fez o seu dever e já marcou o terceiro gol. E logo em seguinte, marcou também o quarto gol, selando praticamente a vitória do Vasco. Jogou muito bem o Vasco, gostei muito da postura do Vasco. E sabemos nós, torcedores vascaínos, que quando o Vasco impõe o ritmo, impõe vontade, além da técnica, impõe muita força para poder marcar, para poder criar, muita vontade, o Vasco é diferente. E foi isso que aconteceu. O Vasco imprimiu muita força para poder vencer o Internacional merecidamente, por 5-1. Esse jogo poderia ter sido até mais, porque o Vasco foi realmente avassalador para cima do Internacional. O próximo jogo é na terça-feira contra o Mirassol em São Januário. O Mirassol que subiu da primeira divisão, veio da segunda divisão e tem feito aí um campeonato espetacular. É um time que tem um terceiro ataque, melhor ataque da competição, ou seja, não é um time de subestimar. O Vasco precisa fazer o seu dever de casa em São Januário. Ao meu ver, o Vasco já escapou da zona de rebaixamento. Existe uma porcentagem mínima de cair, mas é só se o Vasco perder essas 2 últimas e a equipe lá do rebaixamento vencer as 2 e ainda buscar o saldo, porque o saldo do Vasco é o melhor que tem em comparação à galera lá de baixo. E também tem mais vitória da galera lá de baixo também. Ou seja, na minha opinião, já escapou, entendeu? Da zona de rebaixamento, na minha opinião. E até um empate já sela de vez a permanência na primeira divisão, um empate simbólico contra o Mirassol, mas eu acredito que o Vasco vai para vencer essa partida, mas já tem que pensar em poupar os principais atletas para a semifinal, como por exemplo, Felipe Coutinho, jogadores que serão muito importantes para essa partida. Eu acredito que não deve colocar todos os soldados dentro de campo sem necessidade, porque o Vasco já cumpriu essa obrigação de permanecer na Série A e o Vasco já tem que pensar, na minha opinião, na semifinal da Copa do Brasil, pensar em poupar, em resguardar os jogadores para não ter ninguém lesionado, ter todo mundo inteiro para encarar o Fluminense, que tem total condição, o Vasco, de passar essa semifinal e chegar à grande final da Copa do Brasil, sendo Corinthians ou Cruzeiro. Pois bem, chegou até aqui, deixa o seu like, também se inscreva no canal, porque aqui também não só falo de Vasco, mas falo de futebol nacional por inteiro. Tamo junto e até a próxima, até logo.